Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a aula 7 de nosso estudo do Espiritismo básico. Então, nessa aula 7, nós vamos ler o sinal verde, como a gente sempre faz de abertura. Ler o sinal verde, que o texto é um texto normalmente menor, mais curto, e depois a gente faz o estudo do Espiritismo. E no estudo do Espiritismo, hoje, nós vamos da questão 50 até a questão 59, no capítulo 3, falando da criação. Tá? Como eu sempre falo, eu recomendo a vocês fazerem as aulas anteriores, porque existe uma sequência, né? É tudo uma sequência de aprendizado e de evolução. Então, não deixem de fazer o estudo, porque as aulas anteriores elas são importantes, né? A começar da aula 1, que fala sobre o que é o Espiritismo. Então, às vezes, se você está começando agora, não conhece bem o que é, como surgiu o Espiritismo, né? Então é muito importante fazer a aula 1, onde a gente esclarece, explica tudo, como surgiu, e é isso, tá? E o sinal verde e o livro dos Espíritos são os que a gente adota aqui, então. Vamos fazer a leitura dos dois hoje. Bom, vamos começar então lendo o livro Sinal Verde. E a leitura de hoje é Entre Cônjuges. Prossiga, amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa. Compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades, para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações, aquele ou aquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhes as qualidades e dotes superiores, para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais, com o respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Muito bem, então o texto de hoje do livro Sinal Verde foi esse, né? O título é Entre Cônjuges, né? Mas ele fala também aqui no início aqui sobre os pais. Basicamente o que ele diz aqui é, olha, é importante ajudar aos pais, né? Não abandonar os pais só porque eu saí de casa, agora eu esqueço. Não, eu preciso ter a minha liberdade, né? Não façam isso, né? Você vai ter a sua liberdade, mas você precisa auxiliar a quem precisa, né? E normalmente os pais estão aí na fila aí como os principais aí para o filho e a filha ajudarem, né? E não se preocupe, dá sempre tempo para tudo, para a sua liberdade,
para o seu estudo, como ele comenta mais adiante aqui, né? E ele comenta aqui também sobre selecione as relações, né? Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Essa é importantíssima. A gente deve, inclusive, elevar, dar motivação sempre, né? Tem a ver com o que nós falamos na última aula, né? No último vídeo, sobre valorizar, sobre ajudar, sobre incentivar, né? Que é a inteligência afetiva, né? É fazer todo mundo que está em volta se sentir bem, dando elogios, dando força, dando motivação, né? Assim atua uma pessoa que tem inteligência afetiva. Porque, de uma forma ou de outra, quando você age com inteligência afetiva, você transmite a todos que estão ao seu redor, né, um bem-estar. Você transmite incentivo, que é o caso aqui disso que ele coloca. Olha, não deprecie os ideais e preocupações do outro. Não deprecie, dê atenção, converse, incentive, né? Você é capaz, você pode, vamos lá, eu te ajudo, no que você precisar eu te ajudo, estamos juntos. É assim que o cônjuge deve agir sempre, né? A família, de uma maneira geral, deve sempre se apoiar e estar atuando dessa maneira. Inteligência afetiva. Selecione as relações, isso é muito importante, né? Porque você se relaciona com quem está na mesma vibração que você, mas nem sempre. Às vezes o cônjuge traz amizades antigas, amizades que estão em outra vibração, estão em outro nível de pensamento, de objetivos de vida, né? E aí muitas vezes você percebendo que não está não está nos teus objetivos, não está na mesma linha, na mesma vibração da família e tudo, né? E aí entra aqui essa frasezinha, selecione as relações, né? Dê um oi, dê um como vai e tudo, bababá, mas não prolongue, porque acaba levando para outros objetivos e acaba desviando o foco principal da sua família e o seu foco principal. Então, não perca o seu foco, não perca o seu farol, né? Se você já está na senda, já está na busca de Jesus, de conhecimento, de aprendizado, de estudo, né? Você não precisa de outras relações que estejam em outro caminho. Né? Para quê? Para te atrasar, para te atrapalhar. Esses sim atrapalham muito. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira, né? Mas guardando esse ponto anterior. Né? Converse com o companheiro, com a companheira, né? E chegue num acordo sempre, para que também vocês não percam o rumo, não percam a senda de vocês aí. Às vezes, mais companhias acabam levando para outros objetivos. Porém, tem aquela frase que a gente fala no Espiritismo, né? Que é digue-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Então, se você estiver seguindo também um caminho de outras pessoas que não o leva a bons resultados, você acaba não atraindo também boa coisa para você. Bom, desse ponto você deve estar pensando, puxa, mas e aquela frase que fala, olha, se eu estiver vibrando bem, eu vou atrair gente boa. Ok, isso é válido, isso aí é o que o Espiritismo fala com relação à vibração, com relação a você estar com bons pensamentos, com uma aura vibrando numa qualidade adequada, né? Você vai atrair gente boa. Porém, tem pessoas do passado que não desagregam rápido, né? Desagregam. Então se prepare, quando você faz o teu caminho de evolução, você deixa alguns amigos no caminho, tá? Por quê? Porque não estão na mesma vibração que você. E isso, você não vai ser forçado a fazer, isso acontece naturalmente. Quando o amigo vê que você não está querendo ir para baladinha, ou para beber, ou para qualquer outro local que não te agregue uma qualidade adequada para pensamento,
né, para a espiritualidade, né, e que você está num outro nível, né, ele mesmo não vai te procurar mais. E você também não vai mais procurar. E automaticamente a coisa desagrega, né, e você segue teu rumo com novos amigos que estejam nesse outro nível, nesse outro patamar. Tá? É dessa forma. Mas demora, às vezes, um pouquinho. Então, é um processo que acontece. Né? Mas uma boa prática também, se te permitirem, é você tentar trazer os amigos. Né? Olha, estou nesse estudo, eu estou nessa linha, eu acredito muito nisso, eu tenho lido muito o Evangelho, tenho estudado, e é isso. Por isso eu não estou mais frequentando esse tipo de local, você me desculpe, mas é isso. E aí, de repente, o amigo vai dizer, puxa, é mesmo, o que você está lendo, o que você está ouvindo, né? E aí te abre uma porta para vocês abrirem, de repente, uma conversa, um papo, que vai subir o teu amigo também de patamar, vai trazer ele junto com você, tá bom? É possível também. E aí é muito legal e você marca uns pontinhos no seu karma positivo. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou solteira. Né? Então, arrumar desculpa é a coisa mais fácil que tem nesse mundo. Né? Então, é fácil. A gente arruma uma desculpa assim, surge a desculpa do nada e a gente solta ela, fala, não, é isso, não, porque agora eu me casei, eu não posso mais estudar, porque eu não tenho tempo. Né? E se você for analisar friamente, você gasta tempo com outras coisas fúteis, né, que poderia estar realmente substituindo pelo estudo de verdade, um estudo que vai te agregar, trazer coisas boas. Né? E não é porque casou ou ainda está solteiro, não, você sempre tem períodos da tua vida que você liga a televisãozinha, vai ver um filme, vai ver uma série, vai ver um programa qualquer que você poderia sim estar substituindo por um bom estudo. E um estudo que vai te dar prazer. Né? Da mesma forma que aquela sériezinha da televisão, né, que você adora, puxa, isso aqui vai. O estudo também dá prazer. Quando você começa a adquirir o conhecimento cada vez mais, nossa, é muito gostoso. Sempre é necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Essa frase é muito legal e essa frase lembra para a gente aquelas pessoas que gostam de guardar mágoa, né? Ah, fico emburrado, não falo, fico sem falar, fica 2, 3, uma semana sem falar com a outra pessoa, né? É lógico que não é isso que a gente deve fazer de forma alguma, né? De forma alguma, um espírita caminha nesse sentido de ficar sem falar, de ficar desagregado. Não, a gente sempre procura compreender, conversar, entender o ponto do outro, né? E tentar chegar num meio termo, no caminho do meio, né? Que a gente sempre procura como um caminho aí ideal. Um caminho que você atenda os dois e os dois concordem. Sempre tem desavenças, né? Às vezes uma pessoa pensa, não, eu gosto de sorvete de chocolate, eu gosto de sorvete de creme, né? Sendo bem banal aqui, mas isso acontece no nosso dia a dia doméstico, né? E aí, como é que a gente pode fazer? Puxa, em vez de brigar e começar a discussão, né? Para pensar, será que não existe um sorvetezinho metade creme e metade chocolate? Aí a gente, pronto, a gente divide, né? E ainda vai ter gente que vai querer comer um pouquinho de um e um pouquinho do outro. Mas é basicamente isso, tá? Sendo bem simplista aqui, o texto não é complexo. É isso aí, pessoal. Bom, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado do livro Sinal Verde. É um livro muito legal e recomendo aí que vocês tenham na casa de vocês. E pode ser um livro aí para ser utilizado como abertura do seu Evangelho no Lar. Se você não assistiu o vídeo do Evangelho no Lar, é o nosso segundo vídeo dessa série aqui de Evangelho Básico. Muito bem, vamos então agora para a leitura do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos de hoje nós vamos falar da criação.
né? Nós já estávamos no capítulo 3 falando da criação, ou seja, sobre a criação, né? E nós, no último vídeo, nós falamos sobre formação dos mundos e formação dos seres vivos. Agora nós vamos falar sobre povoamento da Terra. Como foi o povoamento da Terra? E a questão 50 a 51. Depois nós vamos falar sobre diversidade das raças, que vão da questão 52 até a questão 54, ou seja, e depois nós vamos falar sobre pluralidade dos mundos. Então, Kardec fez perguntas específicas sobre a pluralidade dos mundos. E quando ele fala pluralidade dos mundos, é a existência de vidas em outros planetas. É isso que ele quer dizer com pluralidade dos mundos. E depois, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, né? Então, ele faz uma comparação com o que os espíritos falaram, né, para ele nessas questões e sobre o que tem na Bíblia canônica, né? Vamos lá, então. Muito bem, questão 50, então. A espécie humana começou por um único homem? Né? Naturalmente, aqui ele está se referindo a Adão, né? Sobre Adão existiu ou não? Né? E a resposta dos espíritos foi: não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra, né? Então, essa foi a resposta dos espíritos a Kardec, né? Realmente não tem... Bom, depois ele vai explicar mais para frente um pouquinho, porque realmente você considerar que toda a humanidade partiu de um único ser, né? Adão, e aí depois foi se multiplicando, e aí fazem aquelas perguntas: não, mas espera aí, se ele teve filhos, com quem que os filhos casaram para poder ter as filhas? E aí vem as perguntas que não tem resposta. Aí diz que não, porque um dos filhos dele foi para a África e encontrou lá a sua esposa e tudo. E aí você para pensar: ué, mas peraí, então já tinha alguém lá na África, né? na região da África. Então, e aí as coisas começam a não bater, né? E aí a gente precisa compreender que o Adão, ele tem a característica de um símbolo, né? Uma simbologia que representa para a gente a chegada do ser humano na Terra, né? Seria uma simbologia, mas ele vai explicar aqui, eu não quero me antecipar. Então a questão 51 é: poderemos saber em que época viveu Adão? E a resposta foi: mais ou menos na que lhe assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Bom, e aí tem uma explicação aqui. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região. Alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, provocados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Foi mais ou menos o que eu comentei aqui, né? Ele simboliza ali as primeiras idades desse povo que está aí, tá? Então, quer dizer, nada diz que não existiu antes disso, né? Milhares de anos, ou milhões até de anos antes, que não existiu alguma outra civilização, né? Extinta por um cataclisma desses qualquer. Mas que Adão representa, para a nossa civilização atual, representa, então, um símbolo aí de princípio, de como começou, aonde começou, mais ou menos, né?
mas não que seja um homem, um ser, o Adão. Bom, agora vamos na pergunta 52. A pergunta 52 é: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Então, nós entramos agora no diversidade das raças. E a primeira pergunta é essa: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? E a resposta: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral, né? Então é isso, acho que ficou claro, né? Então, por exemplo, se você tem dois filhos do mesmo pai e da mesma mãe até, né, que foram criados separadamente por razões qualquer, né? Eles vão ter hábitos diferentes, vão ter pensamentos diferentes, com moral diferente, né? Em regiões distintas aqui. 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Pergunta. E a resposta: sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram, né? Então, ele diz que sim, a humanidade começou em diversas regiões e a gente vê isso claramente, né? Povos diferentes, com características diferentes, físicas, né? No Oriente, diferente do Ocidente, diferente da África e diferente das Américas, né? E que, em determinado momento, com as misturas das raças, vão se formando novos povos também. Questão A. Estas diferenças constituem espécies distintas? Ou seja, dentro da questão 53, uma outra pergunta, né? Questão A. Constituem espécies diferentes, distintas, né? E a resposta: certamente que não. Peraí. O homem surgiu de muitos pontos do globo. Interrogação. Já foi respondido. E aí a questão A é: estas diferenças constituem espécies distintas? E a resposta é: certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie, né? Então é isso. Então eles estão dizendo aqui para Kardec: olha, não é porque são todos humanos, são todos aqui do mesmo tipo, não são espécies diferentes, né? Eu acho que o termo aí, espécie, aí aqui não pode ser utilizado. Questão 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana devem os homens deixar de considerar-se irmãos? E a resposta é: todos os homens são irmãos perante Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Ou seja, o objetivo final é o mesmo. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então, ele diz aqui que, olha, somos todos filhos de Deus. Basicamente ele fala isso, né? Então somos irmãos, sim. Podemos considerar irmãos, sim, né? Mas não são irmãos consanguíneos, né? De uma família única aqui na Terra, né? Somos irmãos espirituais, né? Nós somos fundamentalmente o quê? Nós não somos isso aqui é braço, corpo, matéria, né?
Nós somos muito mais do que matéria, nós somos espírito. E é isso que eles passam aqui. Olha. Nós somos irmãos espirituais, somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, mas como espíritos, e não como corpo, como matéria. E outra coisa interessante que ele responde aqui, olha, tendem para o mesmo fim, com o mesmo objetivo, que é o objetivo de evolução, de crescimento, de aprendizado, para nos melhorarmos, nos aprimorarmos, né, como seres. Isso vai ser mais falado mais para frente um pouco. Agora a questão 55. Entramos agora em pluralidade dos mundos. E é quando a gente vai falar sobre a existência em outros globos, em outros. Quando ele fala globos aqui, ele está falando de planetas, né? É porque temos que entender que esse texto é um texto de século XIX, meados do século XIX. Né? Então, globos que ele se refere aqui são o que a gente entende por planetas. Pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, o único a conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. Né? E isso aí vem de muito tempo, né? O ser humano querendo ser o único, né? Não aceitando a pluralidade das existências em outros planetas, em outros. A gente sabe que só a nossa galáxia tem 200 bilhões de planetas, né? E existem 200 bilhões de galáxias com bilhões, trilhões de planetas, né? Existem algumas galáxias maiores que chegam a ter até trilhões de planetas, né? Galáxias muito, muito gigantes, né? E hoje os cientistas, né, provam que, olha, é praticamente impossível você não achar vida, achar que não tem vida em qualquer outro planeta seria muito egocentrismo. É a pessoa realmente que acha que só existimos nós e acabou-se. Né? É minimizar o nosso Deus, inclusive, porque Deus olha tudo. Deus não olha só o nosso planetinha. Deus é muito maior e a ciência tem provado isso na quantidade de planetas que a gente acha todos os dias. Deus, e aí continua uma explicação, Deus povoou de seres vivos os mundos, correndo todos esses seres para o objetivo final da previdência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus. Exatamente. Que não fez coisa alguma inútil. Então, Deus não construiria esses planetas todos, com toda essa diversidade que a gente olha através dos telescópios, né, e acha cada vez mais um novo planeta capaz de receber vida. Né? Cada vez a gente vê uma nova notícia nesse assunto. Né? Seria realmente muito egocentrismo, né? Achar que nós somos o máximo, né? Achar que só o nosso planeta é que contém seres vivos. E a ciência está mostrando justamente que não. E aí o Espiritismo está na mesma direção aqui da ciência, né? Já desde o século XIX falando sobre isso. Um ponto interessante aqui é que ele fala aqui que, olha, sim, os planetas todos têm vida, né? E aí a gente tem que entender que não é vida, muitas vezes, não é vida como a gente, assim, de corpo, né? Às vezes não são seres humanos, são seres distintos, diversos, com outros formatos, né? Mas existe, né? Às vezes não são seres que estão nem na nossa dimensão, que às vezes a gente não consiga nem percebê-los. Se a gente for posar lá, a gente não consegue percebê-los, porque eles estão lá, mas num outro nível, numa outra dimensão, né?
um espírito, por exemplo, um grupo de espíritos que convive naquele planeta lá. Às vezes, nem no chão, na Terra, né? Mas em camadas elevadas de reinos espirituais, um pouco acima daquele planeta, daquele determinado globo. Né? 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Resposta: não, de modo algum se assemelham. Né? Perfeito, e é o que a ciência hoje mostra. Olha, é um diferente do outro. Né? Naturalmente, Kardec fez aqui, no meio do século XIX, essa pergunta. Hoje não faria mais, porque hoje a gente já sabe que os planetas são completamente diferentes, com composições diferentes. E os espíritos aqui foram bem sucintos, né? Sem detalhar, até porque eles sabem que o aprendizado tem que ser achado pela ciência dos homens, né? Como foi ao longo do tempo. E não, de modo algum, eles se assemelham. Questão número 57. Não sendo uma só para todos a constituição física do mundo, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que o habitam? Ou seja, não são todos iguais. Tudo bem, os planetas não são iguais, os globos não são iguais. Os seres são iguais ou são diferentes? Né? Eles teriam uma organização diferente, né? Organizações diferentes aqui, ele fala com relação à composição do ser. Né? É basicamente o que eu falei agora há pouco. E aí a resposta é, sem dúvida, do mesmo modo que os vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros são feitos para viver no ar. Né? Então, a resposta perfeita aqui, perfeita do ponto de vista assim, de exata, né? Um exemplo simples para a época do século XIX aqui. Então, quer dizer, como eu tenho peixe para a água e pássaros para o ar, lá no planeta gasoso eu vou ter um ser capaz de viver num terreno gasoso, num terreno, né? E de repente, muitas vezes, nenhum ser com tanta matéria, talvez um ser mais etéreo também seja o caso. 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivos de esse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E resposta: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhes cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos igual à matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica aos vossos. Exatamente. O que ele está dizendo aqui é, olha, os seres dos outros mundos não têm os mesmos órgãos, a mesma necessidade fisiológica de calor, de essa essência que nós temos, por exemplo. Né? São seres que, de repente, numa região muito fria, num planeta muito gelado, né, vão sobreviver e se adaptaram e vão conseguir ali viver no frio, no gelo, né, como a gente tem. No nosso planeta, nós temos seres que vivem no gelo e temos seres que vivem em região muito quente. Né? E não por isso eles não existem no mesmo planeta. Né? Então, da mesma forma que a resposta dele é nessa linha. Olha, em alguns planetas, né, a gente tem também seres que cabem àquele planeta, ou seja, que estão adaptados para viver naquele planeta. Muito bem, vamos agora à questão 59. A questão 59 ela fica dentro de um tópico chamado Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação.
Ou seja, ele vai fazer uma comparação aqui com a Bíblia, né, com os canônicos, provavelmente, aqui, concernentes à criação. Como é num, como é no outro, né, para que a gente possa fazer uma comparação. E aí a pergunta aqui, ou não é nem pergunta, é um ponto colocado, né, por Kardec, os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. Aqui os espíritos apresentam, confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, o que ele está dizendo, olha, os povos formaram ideias, né, a respeito da criação, né, de acordo com o conhecimento que possuíam nas épocas passadas, né? Aquilo que a gente já vem falando de que, olha, aquela mensagem é passada também de acordo com o tempo, né? Então, às vezes uma civilização que viveu lá há milênios atrás recebeu uma mensagem de Moisés, né, do Antigo Testamento, porque precisava daquele Antigo Testamento, daquela mensagem, né? E não estava preparado ainda para receber, por exemplo, o Novo Testamento. Então, recebeu aquela mensagem. E cada mensagem nova que vem para o nosso mundo, para o nosso planeta, é de acordo com a capacidade dos seres receberem aquele novo aviso, aquela nova comunicado, né? Como nós, no século XIX, recebemos, então, a mensagem nova dos espíritos, né? Através de Kardec. E aí ele fala aqui, olha, cada um apoiou-se então, mas hoje em dia, né, apesar de cada um ter formado as ideias, como por exemplo Adão e tudo, hoje em dia, apoiado na ciência, a razão reconheceu que, olha, muitas dessas teorias aqui não tem como serem verdadeiras, né? Não tem como serem comprovadas ou mesmo justificadas cientificamente. Não tem como. E aí elas vêm justamente mostrando que foi uma ideia do passado, né? Mas que hoje em dia não caberia mais. Bom, e aí vamos ver então a resposta dos espíritos aqui a essa colocação aqui do Kardec. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão como um primeiro homem a origem exclusiva da humanidade não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às leis sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira. Malgrado aos anatemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Continua. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo do fóssil, achando-se provado que os 6 dias na criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina,
uma opinião insulada, é um fato, tão certo como o do movimento da Terra. E que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á, daí, concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então, o que os espíritos estão falando aqui é o seguinte: olha, não é que a Bíblia esteja errada, né? É que existe muito simbolismo, e antigamente era muito comum se escrever através de símbolos, simbologia, né? Bom, o fato aqui é que ele direciona para a simbologia. Olha, o que se fala que a Terra foi criada, né? Em 6 dias, né? Na verdade, podem ser 6.000 anos, 6 milhões de anos, ou seja, 6 períodos, ou 6 fases, 6 etapas, né? 6 etapas de construção, ou 6 grandes períodos, que não precisam de ser nem períodos exatamente iguais, né? Mas jamais você imaginar que, olha, em 6 dias Deus estava lá construindo, e aí 6 dias ele fez o planeta, né? Isso você querer ler ao pé da letra não é o correto, né? Da mesma forma as passagens de Jesus, que Jesus fala na forma de parábolas sempre. Não dá para você olhar o que está escrito ali e querer achar que ele está falando exatamente do semeador, do cara que joga semente. Não, ele ali é uma simbologia e ele está falando sobre você espalhar o conhecimento, né? Quando ele fala jogar as sementes, né? E as sementes caem errado e caem certo, caem... Bom, simbologia. E esse é um exemplo só, tá? Existem aí todas as parábolas de Jesus. A gente não lê ao pé da letra e entende ao pé da letra. A gente tem que procurar sempre compreender do lado simbólico o que representa aquilo, o que Jesus quis nos transmitir com aquela mensagem. Da mesma forma que a Bíblia toda ela, de uma forma simbólica, a gente tem que tentar entender, e não ao pé da letra. É essa a mensagem aqui, principal aqui de hoje, tá? Muito bem, e aí vamos falar então aqui para finalizar hoje, falar sobre um conceito básico, né? A gente sempre no final fala sobre alguns conceitos básicos, né, do espiritismo, e o conceito básico que a gente vai falar hoje é sobre reencarnação, né? O que é reencarnação para o espiritismo, né? É um processo em que o espírito repete diversas vezes, quantas forem necessárias, né? Repete diversas vezes o seu processo de evolução ética, moral, intelectual e espiritual, né? Onde o espírito ele encarna, ele entra dentro da carne, né? E encarnar é isso, né? É o espírito entrar dentro de um feto que está ali se formando, né? E ali ele vai então encarnar. E aí vai viver uma vida inteira ali de aprendizado, crescimento, evolução. E, naturalmente, quanto mais você conseguir obter de evolução, de crescimento, o que é evolução, né? O que é evolução para a gente? É crescimento de aprendizado, de sabedoria, de conhecimento, né? De sabedoria, ética, moral, intelectual, né? Então, tudo que você aprende também, matemática, estudo, tudo está valendo também. E espiritual. Quando a gente fala conhecimento, elevação espiritual, o que é? É esse tipo de estudo que a gente está fazendo aqui agora, né? É um estudo que nos aproxima de Deus, que nos aproxima da espiritualidade e a oração com frequência. Uma pessoa que ora com frequência é uma pessoa que está elevada espiritualmente. Uma pessoa que não está nem aí, que acha que tudo acaba com a morte, né? Essa pessoa, infelizmente, ela não tem nada espiritual. Ela tem que trabalhar muito o seu lado espiritual para compreender que
as coisas não acabam, que a vida continua. Né? Essa pessoa, quando morrer, vai tomar um susto, porque ela vai ver que, opa, o que houve, né? E aí é aquilo que a gente vê nos filmes muito aí. Acontece da pessoa não perceber nem que morreu. Então é isso, tá? Então a reencarnação então é isso. A gente desencarna, volta, né, para o mundo espiritual, de acordo com o seu nível de vibração, você vai subir num determinado andar. Se você estiver muito mal, se você estiver muito materialista, estiver muito apegado à matéria, pode ser que você não suba muito e aí você fique em regiões muito ruins. Né? São regiões que a gente considera regiões ali de sofrimento mesmo, porque só ficam espíritos ruins. Né? E aí seria o equivalente aqui que outras religiões chamam de inferno, que o Espiritismo não chama de inferno, o Espiritismo chama de região de umbral, né? Uma região de passagem. Umbral significa isso, uma região de passagem para o mundo espiritual, mas é uma região ali que os espíritos ruins, que estão muito atrasados, muito selvagens, com uma má vibração. Reparem que tudo é a vibração. A vibração é que faz o ser subir. Né? Os espíritos que estão com uma vibração muito ruim não conseguem subir. E aí ficam enraizados ali naquela determinada região. Tá bom? Mas aí você sobe, né? Você sobe, você vai para a tua região, e naquela região você encontra um plano espiritual completo, formado, com cidade, com tudo, né? Tudo acima igual ao abaixo, né? E o abaixo igual ao acima. E aí, nessa região superior, você vai trabalhar, você vai estudar, você continua lá, continua, né? Até chegar um momento em que você vai reencarnar novamente, você vai ter a possibilidade de encarnar novamente, porque quando a gente encarna, a gente paga débitos, a gente consegue aprender muita coisa, né? E por isso é que a gente tem que sempre estar descendo e subindo, para tentar subir para mais acima. E é assim que funciona, tá bom? Bom, pessoal, então eu acho que hoje podemos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam para receber aviso dos próximos vídeos. Assistam às aulas anteriores, caso não tenham assistido. E nos vemos, então, nas próximas aulas. Tá? Um beijo no coração de todos, espero que fiquem bem.